Olá, bom dia. Me chamo Adair Vieira, sou aluno do segundo ano A e hoje aqui na eletiva Ideias no Prato vamos trazer uma receita de biscoito de laranja. Inicialmente essa receita foi trazida pelos espanhóis quando teve o período da colonização para o México, e o México adaptou essa receita incrementando o ingrediente laranja, que é um dos principais ingredientes dessa receita. Uma coisa, essa receita que eu tô fazendo, ela foi um pouco maior, porque eu já fiz essa receita e a gente consome essa receita aqui na minha casa. Então eu fiz ela em grande quantidade, mas se você seguir a receita passo a passo que tá na foto, vai dar super certo. Espero que gostem sim da receita, tá certo? Então, bora pra receita. Bom, vamos lá para os ingredientes. De primeiro ingrediente temos 3 xícaras de farinha de trigo, tá certo? Com fermento, mas pode usar sem fermento que dá super certo também. 1 xícara de açúcar, esse açúcar foi peneirado, tá certo? 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina. 1 ovo grande de galinha feliz. Raspas de uma laranja, tá certo? E 1 colher de chá de sal. E aqui, com a mesma laranja que eu usei para raspar, eu fiz um suco, coloquei pequena quantidade de água junto com a laranja e meio limão. Pronto. Bom, na batedeira você pode bater na mão. Eu vou usar a batedeira que é mais fácil. Vamos colocar a manteiga, tá certo? Vou colocar a manteiga. Vamos colocar o açúcar. E vamos colocar o ovo com clara e gema, tá certo? Bom, agora a gente vai bater isso aqui por 5 minutinhos. Daqui a 5 minutinhos eu volto. Vai. Começar. Bom, agora vamos acrescentar o sal junto com as raspas de laranja. Eu tô usando uma laranja, essa laranja aqui é um pouco mais azeda, que é pra dar um gosto maior. Vou bater aqui por 1 minutinho, daqui a pouco a gente volta de novo. Bom, agora é a hora da gente acrescentar a nossa farinha de trigo. Vou acrescentar metade, que tá aqui nesse pote, e vou mexer um pouco a batedeira, depois eu vou mexer com a mão, tá certo? Então eu vou fazer isso aqui, quando eu for no ponto de mexer na mão, eu volto com vocês. Bom, de início as 3 xícaras se viram para formar essa massinha aqui. E agora você vai acrescentando o seu copinho de laranja, com suco de laranja, tá certo? E vai acrescentando o trigo até um certo ponto. Pode ir. Bom, a massa, depois eu coloquei mais umas 3 xícaras de trigo, tá certo? Ó, tá vendo? Tá começando a desgrudar, então eu vou sovar ela até ela ficar um pouco lisa e desgrudar da nossa mão, tá certo? Então eu vou sovando aqui, vai colocando trigo aos pouquinhos, ó. Peraí, deixa eu tentar pegar. Colocando trigo aos pouquinhos, tá certo? Que é pra sovar bem direitinho e voltamos logo. Se você quiser pegar e jogar um pouco na mesa, você joga um pouquinho de trigo na mesa e ficar sovando na mesa, que é bem melhor. Então é isso que eu vou fazer, daqui a pouco a gente volta. Bom, a massa ficou nessa consistência, tá certo? Se a gente for abrir ela assim, ó, vai ficar mais ou menos assim. É o objetivo dela. Ficar mais ou menos, ficar assim mesmo, tá certo? Eu usei mais umas 3, 4 xícaras de trigo pra ela ficar nesse jeito que ela tá. E agora o que vai fazer com ela? Vamos colocar ela no pote, um paninho por cima e levar pra geladeira de 15 a 20 minutos. Então daqui a 15 a 20 minutinhos a gente volta. Bom, gente, já se passou os 15 minutinhos, tá certo? E aqui tá a nossa massa, tá vendo? A nossa massa ficou assim e agora vamos recortá-la, né? Para a gente fazer o molde dos nossos bolinhos, ó. Se eu falar bolinhos no vídeo, peço desculpas, mas é biscoito. Cuidado com facas. Vou cortar essa massa no meio porque eu vou dividir ela em 4 vezes, tá certo? Então eu vou dividir ela em 4 pedaços. Vou fazer umas tiras assim, ó, sempre indo assim. E depois vou cortar os meus bolinhos. E quando eu tiver com os bolinhos cortados, eu volto com vocês. Bom, esse passo aqui eu fiz tipo uma cobrinha na massa. E em cada 2 em 2 dedos, que dá pra não se cortar nessa hora, eu vou pegando o tamanho dos nossos biscoitos.
Se vocês estiverem escutando o tic-tac no fundo, é que eu nessa receita eu vou usar o forno elétrico. Pode usar no forno normal, tá certo? Mas eu vou usar o elétrico. Bom, fiz essas bolinhas, pode ser menores. Vou fazer uma bolinha assim na minha mão. Tá vendo? E com a palma na minha mão vou amassá-la, tá ok? Vou botar aqui na bandeja para vocês verem um exemplo. Ó, coloco aqui nosso biscoitinho, eu vou pegar com o auxílio de um garfo. Isso aqui é por estética mesmo. Vou apertar para dar uma coisinha bonita. E levo pro forno de uns 15 a 20 minutos, tá certo? Ou até ele ficar levemente dourado. Bom, na bandeja ficar assim, é claro, você pode fazer menores. Eu vou fazer alguns menores depois pra vocês verem, mas esses aqui são maiorzinhos, tá certo? E vai no forno, eu tô usando forno elétrico, então eu vou botar 10 minutos. Se não ficarem dourados, eu boto mais 5 minutinhos. Se for no forno normal, forno a gás, coloque numa temperatura de aproximadamente 200 graus para pré-aquecer e deixe ele também por uns 10 a 20 minutinhos, tá certo? Então agora ele vai pro forno e daqui a uns 20 minutinhos voltamos. Bom, e depois de assados, eles ficam assim. Ficam muito bonitinhos, tá certo? O bom desse tipo de massa, você pode fazer qualquer formato, tá certo? Espero que tenham gostado da receita e até a próxima.